Fala galera do sétimo ano, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, muito especial para todos vocês. Sejam bem-vindos a essa videoaula, onde eu vou fazer a correção aqui de toda essa lista aqui com vocês, tá? Tem um total aqui, moçada, de 18 exercícios para que a gente possa treinar para a prova. E para que a gente comece essa aula com bastante sucesso, eu preciso falar para vocês, pessoal, como que eu assisto uma boa videoaula. Primeiro eu pauso a videoaula, resolvo o exercício e depois eu assisto a resolução. Tudo bem? Então vamos lá. Vem todo mundo comigo aqui na questãozinha número 1. A questão número 1, ela afirma que 5 elevado à sétima potência é 78.125. Ou seja, se eu pego 5 elevado à sétima, eu tenho 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes. Se eu multiplicar o número 5 7 vezes, eu vou ter como resultado 78.125. Muito bem. Mas essa questão, pessoal, ela quer que a gente calcule aqui, se você olhar, o valor de 5 à oitava. Aí a grande sacada aqui que vocês precisam ter em mente é o seguinte: não é para que eu faça isso, ó. 5 à oitava é 5 vezes 5 vezes 5, 8 vezes. O exercício não quer que você faça porque vai dar um número muito grande, fica difícil. Então, como que eu posso resolver? Olha a sacada que a gente pode ter. Se 5 elevado à sétima é isso, e eu quero o valor de 5 à oitava, lembra comigo, ó, 5 à sétima vezes quanto que eu coloco aqui para que eu chegue no 5 elevado à oitava potência. Lembra de uma propriedade, pessoal, de potenciação que eu expliquei para vocês em sala? Essa daqui, ó. Por exemplo, se eu tenho 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo, eu tenho aqui uma multiplicação de potência de mesma base. O que eu faço quando eu tenho isso? Eu conservo a base e somo os expoentes. De novo, se eu tenho, por exemplo, 5 elevado à sétima e multiplico por 5 elevado a 1, olha a nossa propriedade de potência aqui gritando de novo. Multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. E 7 mais 1 dá 8. Então, pessoal, para que eu chegue aqui, ó, no 5 à oitava potência, eu posso pegar o meu 5 à sétima e multiplicar por 5 elevado a 1. Repara que o 5 elevado à sétima eu já tenho, é 78.125. E 5 elevado a 1, ó, quanto que vale? 5. Então, se eu multiplicar 78.125 por 5, o que eu vou encontrar como resultado? O 5 elevado à oitava. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 78.125 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12 vai 1. 5 mais 1, 6. 8 vezes 5, 40 vai 4. 7 vezes 5, 35. 35 com 4, 39. Então, o nosso resultado, 390.625, alternativa B, B de belezura. Beleza, pessoal? Vamos lá agora, ó, questãozinha número 2. Questão 2 pede para a gente calcular 3 elevado à sexta vezes 3 a menos 2 e depois dividir por 3 elevado à quarta. Galera, olha que legal. Primeiro eu vou resolver aqui o parênteses, ó. Como que eu resolvo 3 à sexta vezes 3 elevado a menos 2? Olha a nossa propriedade de potência. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se a base e soma os expoentes. Eu vou pegar o número 6 e vou somar com o menos 2, tá? Quanto que fica isso, ó? Eu faço um joguinho de sinal aqui, mais com menos, olha aqui em cima, ó, mais com menos. Então vai ficar 6 menos 2, dá como resultado 4. Perfeito? O que eu fiz aqui foi um joguinho de sinal, ó. Mais com menos dá menos e 6 menos 2, 4. Tá bom? Fiz a primeira parte aqui para vocês. Agora, esse resultado que eu encontrei aqui, ó, olha aqui comigo para você não se perder, ó. Esse resultado aqui embaixo é 3 elevado à quarta potência.
Só que agora esse 3 à quarta eu vou dividir pelo 3 à quarta, que é esse outro aqui, ó, que eu estou mostrando com a seta para você. E aí, galera, você só precisa lembrar da última propriedade que eu discuti em sala com vocês, ó. Divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base e subtraio, ó, repito, subtraio os expoentes. Então, 4 menos 4 dá 0. E só lembrando para vocês, todo número elevado a 0 vale 1, tá? E a nossa resposta aqui, de novo, é o B de belezinha. Tranquilo? Então, pessoal, não esqueçam, quando vocês tiverem multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Quando você tem uma divisão de potência de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Olha aqui a divisão, tá? Agora aqui, uma expressão para que a gente possa calcular. Como que eu começo a resolver essa expressão? Anota ela aí no seu caderno. Primeiro, ó, vamos fazer um resuminho nosso aqui. Primeiro, eu resolvo a potenciação. Resolvo potência ou raiz, na ordem que aparece. Depois que eu resolvi a potência raiz, o que eu resolvo? Aí eu vou resolver a continha de vezes, que é a multiplicação, ou a divisão. E por último, pessoal, eu resolvo a nossa continha de mais, que é chamada de adição, e a continha de menos, que é chamada de subtração. Então eu preciso seguir essa ordem aqui. Então primeiro eu vou fazer aqui, ó, a potência e a potência. O resto eu vou abaixar tudo. Então eu sei que todo número elevado a 0 é 1, o resto eu abaixo, ó, dividido por menos 2. E agora eu vou resolver 2 elevado à quarta. Para quem não lembra, olha aqui do lado, ó, 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso daqui dá como resultado 16. Pronto. Agora que a gente resolveu a potência, eu vou resolver a divisão ou a multiplicação, na ordem que aparece. Então agora primeiro eu faço essa divisão. Na divisão, galera, eu sou obrigado a fazer joguinho de sinal. Então tem que pegar aqui, ó, menos com menos e fazer um joguinho de sinal que dá mais. Abaixa aqui, ó, 1 mais, menos com menos dá mais e 6 dividido por 2 dá 3, tá? Para que não fique os dois sinais juntos aqui, eu posso juntar, ó, mais com mais aqui, ó, e fazer virar um único sinal de mais. Posso apagar aqui e falar que isso tudo é mais. Certo? Menos 16. Agora eu resolvo essa conta. Eu tenho um real, ganho 3, fico com 4. Eu tenho 4 reais e tenho que pagar uma continha de 16. Ó, eu tenho 4 e preciso pagar 16. Eu não consigo pagar, então eu vou ficar devendo 12. Então a nossa alternativa aqui novamente, alternativa B de belezinha. Beleza, pessoal? Fácil, hein? Vamos continuar aqui brincando? Questãozinha número 4 aqui, ó. Ele quer que você calcule o valor dessa expressão 0,2 elevado ao cubo mais 0,16 elevado ao quadrado, tá bom? Como que eu resolvo isso? Então vocês vão vir aqui, vai resolver primeiro a potência. Primeiro a gente vai fazer aqui, ó, 0,2 ao cubo, que é 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Galera, eu quero que vocês prestem muita atenção como que eu faço essa multiplicação. Para eu resolver essa continha de vezes, eu multiplico como se a vírgula não existisse, tá? Então, se eu tirar a vírgula aqui desses números, ficaria 0,2. O que é 0,2? É 2. Ficaria 2 vezes 2 vezes 2. Mais 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8, tá? E eu vou pôr o 8 aqui. Mas, na verdade, se vocês lembrarem, a vírgula ela existe e eu preciso contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Então, aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, aqui mais uma são 2, aqui mais uma são 3.
eu preciso pegar esse número 8 e andar ele 3 casas para trás, tá? Então eu vou lá no final do número, onde tem uma vírgula escondida, e vou completar aqui, ó, com 3 zeros para trás. 1, 2, 3. E aí eu vou pegar a vírgula, ó, vou andar uma casa, 2 casas, 3 casas. Então o nosso número fica assim, ó, 0,008. Então eu multiplico o número como se a vírgula não existisse. Depois eu conto quantas casinhas eu tenho antes da vírgula e o que eu faço? Eu tiro essa quantidade de casas. Agora, olha o outro aqui, ó, 0,16 ao quadrado. Isso daqui é 0,16 vezes 0,16. Novamente, como que eu multiplico? Eu multiplico como se a vírgula não existisse. Eu vou vir aqui no cantinho nosso, ó, vou fazer 16 vezes 16. Acompanhe aqui do lado comigo, pessoal, ó. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6, mais 3 dá 9. 16 vezes 1, 16. 9 com 6 dá 15, vai 1, dá 256. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso contar aqui quantas casas eu tenho depois da vírgula. Conta comigo aqui, ó. 2 casas aqui, 2 casas aqui. De novo, ó, 2 casas aqui, 2 casas para cá. Então eu tenho um total de 4 casas. Eu preciso pegar do final do número e andar 4 casas para trás. Então eu vou andar 1, 2, 3, completo com 0, mais 1, 4, certo? Vocês entenderam aqui, ó? Então, andei 4 casinhas para trás. Apagar aqui. E a nossa vírgula fica aqui. Agora, esse exercício está pedindo para a gente somar esses dois valores. Como que eu faço uma continha de mais aqui, quando eu tenho vírgula? Como que a gente soma uma multiplicação, faz uma continha com vírgula? Na soma com conta de vírgula, pessoal, eu preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Então eu vou fazer assim, ó, 0,008 mais 0,0256. Completa aqui com 0. Tá vendo que ficou a vírgula embaixo da vírgula? Agora eu somo 6 mais 0 dá 6, 8 mais 5 dá 13, vai 1, 2 mais 1 é 3, 0 e 0. E o nosso resultado, de novo, a alternativa B de belezinha. Olha lá, toda hora alternativa B. Moçada, questão número 5 aqui, ó. Questão 5. Essa questão 5, ela já começa a envolver aquela questão legal que a gente estava trabalhando sobre semelhança de triângulos, tá? Então, olha aqui. Para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra de um edifício e em seguida mediu a sua própria sombra. Então eu tenho aqui 2 personagens, o edifício e o outro a sombra do próprio Luiz, ó, que é o nosso personagem. Então quando vocês olham, aqui tem um prédio que eu vou representar assim, ó, aqui é o prédio grande e aqui no chão a sombra do prédio. Do outro lado eu tenho aqui o Luiz, que é pequenininho, e nesse canto aqui eu tenho a sombra do Luiz, que é pequenininho, certo? E agora, o que vocês precisam observar? O exercício disse para nós aqui, vou colocar de outra cor para você identificar, ó, que a sombra do prédio media 7 metros e a sombra do Luiz 1,6. Ó, a sombra do prédio media 7 metros e a do Luiz, que tem 1,6 metros de altura, media 0,2. Então, pessoal, o Luiz tem uma altura de 1,6 metros e a sombra do Luiz vale 0,2. Então, eu vou vir aqui, ó. A sombra é sempre no chão e a altura é sempre em pé. Então, esse aqui é o Luiz. Isso aqui é a sombra do Luiz, certo? Agora, eu tenho que a sombra do prédio, olha aqui, ó, a sombra do prédio vale 7 metros. Qual a altura do prédio? Eu quero saber isso aqui, sabendo que a sombra do prédio é de 7 metros. Pronto. Eu tenho aquele conceito
que nós já aprendemos várias vezes em aula sobre semelhança de triângulo. Vocês lembram como que eu faço semelhança de triângulo, pessoal? Eu coloco o que está em pé, parzinho com o que está em pé. A reta que está deitada, parzinho com a reta que está deitada. Então, a altura do prédio está para a altura do Luiz. Assim como a sombra do prédio, que é de 7 metros, está para a sombra do Luiz. Ó. Tá vendo? Eu peguei o em pé daqui, coloquei com o em pé daqui. O deitado daqui, coloquei com o deitado daqui. Igual a gente aprendeu em classe. Esse é o conceito de semelhança. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma multiplicação aqui em cruz. Ó. O H vai multiplicar o 0,2 e o 1,6 vai multiplicar o 7. Certo? Então, eu vou fazer essa continha com vocês aqui embaixo. Ó. 1,6 vezes 7, vamos ver quanto que dá. 7 vezes 2, 42, vai 4. 7 vezes 1, 7. 7 com 4 dá 11. Dá 11,2. Então, eu tenho aqui que H vezes 0,2 é igual a 11,2. Agora, eu vou isolar o H. Repara comigo que o 0,2 está multiplicando. Quem está multiplicando passa dividindo. Ó. 11,2 dividido por 0,2. Quanto que dá o nosso H? Vamos fazer essa continha comigo aqui. 11,2 dividido por 0,2. Pessoal, uma casa depois da vírgula e uma casa depois da vírgula, quando eu faço divisão que tem vírgula, eu venho aqui, corto e corto, certo? Se eu cortar a vírgula, porque eu tenho uma casa aqui e uma casa aqui, vai ficar 112 dividido por 2. 11 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 é 10, para 11 sobra 1. Abaixo 2, 12 dividido por 2 dá 6 e sobra 0. E a nossa resposta é a B de bola. Beleza? Vamos lá de novo. Ó. Vou apagar aqui. Cadê aqui? Excluir. Pronto. E eu descubro o nosso resultado, que é 56 metros. Essa é a altura do prédio. Agora aqui, pessoal, questão número 6. Ó, questão número 6. Mais um exercício de semelhança de triângulo. Sabendo que os triângulos abaixo são semelhantes, pessoal, triângulos semelhantes é que um é ampliação do outro, pede-se para calcular o valor do x. Primeira coisa que eu quero que vocês observem aqui. Os triângulos estão na mesma posição? Sim, os triângulos estão na mesma posição. Como que eu sei, pessoal, que os triângulos estão na mesma posição? Repara comigo, ó. Primeiro o exercício falou que eles são semelhantes. Aqui eu tenho um lado deitado, aqui eu tenho um lado deitado. Esse lado está inclinado, esse lado está inclinado. Esse aqui parece que está com a mesma inclinação desse. E o exercício falou que eles são semelhantes. Como que eu resolvo? Eu faço parzinhos. Quando os triângulos estão na mesma posição, eu coloco o deitado com deitado, o inclinado com inclinado, o em pé, o outro inclinado com o outro inclinado. Então eu vou pegar aqui esse lado que está deitado, que vale 22,5, e vou fazer parzinho com esse lado que está deitado, que é o x. Repara que eu comecei primeiro no triângulo grande que eu chamei de 1. Então eu volto para o meu triângulo 1, agora eu pego esse lado que está inclinado, que vale 20, e coloco com o outro lado inclinado, que vale 8. E aí eu posso resolver. Professor, mas e se eu colocar o outro lado? Em vez de 20 sobre 8, e se eu jogar aqui esse lado inclinado que vale 30, com esse parzinho com esse outro lado inclinado que vale 12? Pessoal, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Não tem problema, qualquer lado que você escolher, como eles são semelhantes, tem que dar o mesmo resultado. Então, fazendo 30 com 12 ou o 20 com 8, eu chego no mesmo resultado. Eu posso sair multiplicando tudo em x, ou eu posso simplificar para ficar mais fácil. Ó. Simplifico aqui com 2, aqui com 2. Por 2 não, né, pessoal? Vamos simplificar aqui por 4 e aqui embaixo por 4. Então vai ficar
22,5 sobre x igual 20 dividido por 4 dá 5, 8 dividido por 4 dá 2, certo? Agora a gente multiplica aqui em x, ó, o x multiplica o 5, vamos marcar aqui, ó, e o 22,5 multiplica o 2, ó, 22,5 vezes 2, 5 vezes 2 dá 10, sobe 1, 2 vezes 2 dá 4, mais 1 é 5, 2 vezes 2 é 4. Na continha de vezes eu conto quantas casas tem depois da vírgula, tenho uma, retiro uma aqui, 45, certo? Como que eu calculo o meu x agora? Eu pego 45 e divido por 5. E 45 dividido por 5 dá 9. E o número 9 é um múltiplo de 3. É múltiplo de 3. Então, a nossa alternativa correta, por coincidência aqui, é a alternativa B de Brasil. Beleza, pessoal? Vamos lá então, vamos continuar um pouquinho mais. Questão número 7, ó. Vamos ver o que essa questãozinha traz pra gente. A área do triângulo retângulo, que possui base medindo 5 centímetros, a base mede 5, e a hipotenusa mede 13, é igual a quanto? Pessoal, presta atenção num detalhe aqui. O exercício não está pedindo para você achar o lado do triângulo retângulo. Ele está pedindo para você determinar a área do triângulo retângulo. Primeiro, você precisa lembrar que triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Ele é um triângulo assim, ó. Ele tem esse lado, ele tem uma base, e quando eu fecho ele aqui, ó, eu tenho um ângulo formado aqui de 90 graus. Isso é um triângulo retângulo. O exercício pede para a gente determinar, olha aqui eu vou pôr agora de vermelho para você não esquecer, ó, a área do triângulo retângulo. Como que eu acho a área de um triângulo? A área de um triângulo, pessoal, é a base multiplicado pela altura e dividido por 2. De novo, se fosse só retângulo, ó, eu quero achar a área de um retângulo. Eu pego a base e multiplico pela altura. Como é um triângulo, repara comigo que o triângulo ele é a metade de um retângulo. Vira aqui, ó, a metade do retângulo. Então eu tenho que pegar a base vezes a altura e dividir por 2. Eu tenho que isso aqui é a base, isso daqui é a altura, tá? Então, e o exercício disse que a hipotenusa, que a base vale 5, a hipotenusa vale 13 e pediu para a gente determinar o valor da altura. Para eu determinar a área dessa figura, pessoal, para eu encontrar a área, eu preciso da base, que eu sei que vale 5, e eu preciso da altura que eu não encontrei. E aí, para eu determinar a altura, eu tenho que aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Qual que é a fórmula do teorema de Pitágoras que nós aprendemos em sala de aula? Ó, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Lembra? Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa, pessoal, é sempre o maior lado do triângulo retângulo. É sempre contrária ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa equivale 13. 13 ao quadrado é igual. O cateto vale h e o outro cateto vale 5. Pronto. Se você fizer a continha aí, ó, 13 ao quadrado é 13 vezes 13. Isso daqui, pessoal, dá 169, 169. É igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Agora, repara que a gente quer o valor do h ao quadrado, ó, esse cara aqui. Para eu encontrar o valor do h, eu preciso tirar esse 25 daqui e jogar ele para o outro lado, para que eu comece a deixar o meu h sozinho. Então vai ficar 169 menos 25 é igual a h ao quadrado, certo? Então agora vamos lá, vamos continuar aqui. Se eu faço essa continha,
169 menos 25, o meu resultado é 144. Então, 144 é igual a h ao quadrado. Como eu quero só o valor do h, você só precisa lembrar o que o professor Juninho falou em sala para vocês várias vezes. Quem é a operação inversa da potência? Operação inversa da potência é a raiz. E a raiz quadrada de 144 é 12. Pronto, pessoal. Eu tenho aqui como determinar o valor dessa altura. A altura vale 12, ó. Pronto. Como que eu acho agora a área desse meu triângulo retângulo? Lembra que a gente acabou de falar? A área de um triângulo retângulo é base vezes altura sobre 2. A base está aqui embaixo, vale 5. A altura o professor acabou de descobrir, vale 12. Tudo isso dividido por 2. Ó, 12 vezes 5 dá 60. E se você pegar o 60 e dividir por 2, dá 30. E só lembra, pessoal, que nosso resultado é 30 centímetros quadrado, porque quando eu tenho centímetros quadrado, eu estou calculando o que eu chamo de área. Então, a nossa alternativa correta é a de amor. Galera, eu tenho certeza que você estava pensando que era a alternativa B, né? Agora aqui, ó, mais uma. Uma represa, ela tem o formato retangular. Então, vamos lá. Uma represa tem um formato retangular. Vamos desenhar aqui um retângulo, vem comigo, vamos fazer o retângulo certinho para você entender, ó. Aqui, essa é a represa, formato de um retângulo. Certo? E essa represa que tem um formato retangular, ela possui uma dimensão de 30 por 40. Olha aqui, ó, 30 metros de um lado e 40 do outro. Então, aqui é o maior lado, vale 40. Esse outro lado aqui é o menor, vale 30. E a pergunta é: qual será a distância percorrida por uma pessoa que atravessa essa represa pela sua diagonal? Pessoal, todo mundo sabe o que é diagonal. Diagonal é aquele pedaço de reta, segmento de reta, que corta a nossa figura aqui no meio, ó. Isso aqui é uma diagonal. Eu vou chamar de D. Para eu descobrir a diagonal, vocês conseguirem enxergar aqui, ó, que apareceu aqui um triângulo retângulo para a gente. Olha que lindo, ó. Um triângulo retângulo. Tá aqui, ó. E agora, como que eu faço para achar essa diagonal? Lembra lá, aqui está o ângulo de 90. Sempre contrário ao ângulo de 90, eu tenho um lado que é chamado de hipotenusa. Então, o nosso D aqui é hipotenusa. E o 30 e 40 são chamados de cateto. E aí você vai aplicar a fórmula, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Repara comigo que a hipotenusa vale D, então vai ficar D ao quadrado. Um cateto vale 30 e o outro cateto vale 40. Então vai ficar assim, ó. 30 ao quadrado é 30 vezes 30. 30 vezes 30, pessoal, eu posso deixar o zerinho de fora, vai ficar, ó, 900. 40 ao quadrado, ó, é 40 vezes 40, ó. Abaixo o zero, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16. Dá 1.600. Agora, somando 900 com 1.600, o que eu encontro como resultado aqui? 2.500. Agora, lembra, ó, quem é a operação inversa da potência? Porque eu não quero o valor do D ao quadrado, eu quero só o valor do D. E a operação inversa da potência é a raiz. Agora, pessoal, ó, só uma dica para vocês. Quando vocês estiverem calculando raiz quadrada, e essa raiz ela tem 2 zeros, cada 2 zeros na raiz vira 1. Por quê? Ó, cada 2 vira 1. Porque 2.500 pode ser escrito como 25 vezes 100. E a raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, se eu faço 5 vezes 10, dá 50. Então, se vocês não quiserem fazer tudo isso, você tira a raiz quadrada de 25, que é 5, e cada 2 zeros aqui você coloca 1. Então, eu sei que essa distância da represa
vale exatamente 50. Beleza? Agora aqui, ó, questãozinha aqui número 10, pessoal. Vamos ler ela junto comigo aqui, ó. O desmatamento tem sido uma problemática crescente no Brasil. Supondo que, ao efetuar o desmatamento de uma determinada área, um madeireiro se depara com uma árvore que se encontra quebrada, parte do tronco, olha lá, ó, parte do tronco da árvore que se manteve fixa ao solo mede 3 metros e forma 90 graus. Então eu tenho aqui uma árvore, certo? Aqui é a árvore. Essa árvore, pessoal, ela quebrou aqui, e essa parte que ficou junto com o solo, aqui é o solo, essa parte que está presa com o solo, exercício diz que ela forma um ângulo de 90 graus aqui, e a parte que se manteve no solo tem um total de 3 metros, certo? E ao ser quebrada, essa outra ponta que quebrou, ela se encontra a uma distância de 4 metros de distância da árvore, tá? Essa outra parte que quebrou, que eu vou colocar aqui de roxo para vocês, ó, ela quebrou. Então essa parte que quebrou caiu aqui, ó. Foi isso que o exercício falou. Por isso que eu apaguei aqui. Essa parte que quebrou, ela se mantém aqui embaixo a uma distância de 4 metros do solo. E a pergunta é: qual era a altura da árvore? Pessoal, para eu descobrir a altura da árvore, eu tenho que pegar esse pedacinho que está de preto aqui, ó, que eu estou pintando para você, que é 3 metros, e juntar com a parte que quebrou. E a parte que quebrou é esse outro pedacinho aqui, ó, que eu estou colocando para você de vermelho. Se eu somar esses dois aqui, quanto que dá? Eu preciso primeiro achar o valor da hipotenusa. Galera, eu quero que vocês prestem agora atenção num detalhe. Tem um triângulo que é chamado, um triângulo muito bonitinho, que é o triângulo pitagórico, e essas medidas aqui, ó. Quando um cateto for 3, o outro cateto for 4, sempre a hipotenusa vai ser 5. Você não precisa fazer conta. Se você vier aqui aplicar hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, olha lá, ó. A hipotenusa é o nosso x, um cateto vale 3, o outro cateto vale 4. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 dá 25. Se eu tirar a raiz de 25, dá 5. Então, sempre que eu tenho 3, um lado é 4, o outro é 5. É só decorar a sequência 3, 4, 5. Então, eu sei que a parte que ficou no solo é 3, a parte que quebrou é 5. E se eu somar 3 mais 5, o meu resultado é 8. Então, eu chego aqui nessa conclusão com a alternativa C, tá? Qual a altura da árvore? É os 3 metros, mas essa parte que quebrou. Beleza, pessoal? Para essa videoaula não ficar muito extensa, eu vou corrigir nessa parte 1 até a questão 9. E na outra parte 2 eu vou corrigir com vocês até a questão número 18. Beleza? Então, vem comigo e aquele abraço por enquanto para vocês.